capítulo de séries numéricas que nós vamos terminar hoje é o último capítulo de uma parte que podia se chamar parte discreta, e a partir daqui nós vamos passar para a parte contínua. Existe essa antítese entre discreto e contínuo em matemática. Mas só para não começar a próxima aula, que é sobre o capítulo 5, que se chama Algumas Noções Topológicas. Para não começar hoje, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que é um resumo, que aliás esse capítulo 4 já é um resumo daquilo que eu considero absolutamente indispensável sobre séries, para que a pessoa saiba, a fim de ter uma aprendizagem razoável do que vem em seguida. Então vamos recapitular a noção de série. A noção de série começa com uma sequência de números reais, que são os termos da série. A partir dessa sequência, a gente considera as somas parciais, as quais formam uma segunda sequência. E o problema é saber se essa sequência de somas parciais converge. Se essa sequência convergir para um número, esse número chama-se a soma da série, e a gente escreve que a soma é igual a S. Então, na verdade, quer dizer, o estudo de séries nada mais é do que o estudo de uma sequência no qual a gente dá menos importância à sequência em si para poder... Não é bem que dá menos importância. A gente chega a conclusões a respeito dessa sequência utilizando as diferenças. Quer dizer, a fim de estudar a convergência ou divergência dessa sequência aqui, a gente analisa os termos da série, que são nada mais, nada menos do que, em última análise, são as diferenças entre dois termos consecutivos daquela sequência. Bom, isso é só uma observação marginal. Então, o ideal seria se a gente dissesse que o estudo das séries consiste em determinar métodos para calcular aquela soma S. Mas isso, em geral, é uma tarefa impossível. O que a gente procura saber é se a soma S existe ou não, ou seja, se a série converge ou diverge. Para qual valor ela converge ou diverge? Bom, isso é outra história. Alguns casos são fáceis, né? Por exemplo, se a gente tem que O é N, se A é um número menor do que 1, e basta que seja menor do que 1 em valor absoluto, então a série, assim, a gente escreve, quando eu escrevi a série soma de AN, sem escrever nenhuma coisa a mais, isso eu estou dizendo que eu vou considerar essa sequência AN a fim de, com ela, fabricar uma série. Mas não tem nenhum compromisso quando eu escrevo isso. Não estou dizendo que a série converge nem diverge. Estou dizendo que existe uma série para ser estudada. Soma de AN. Então, nesse caso aqui, a série seria, por exemplo, 1 mais A mais AN mais etc. Que é igual à soma. Aqui, nesse caso, é muito mais natural escrever que a soma desde N igual a zero é infinito. Ou então, quando N é maior do que ou igual a zero, para incluir esse 1. Se eu não quiser incluir esse 1, eu escrevo só a soma desses termos, aí vai dar A vezes, porque a soma de AN, quando N é maior do que ou igual a 1, é essa soma aqui multiplicada por A. Certo? É engraçado, né? Mas é. Bom, então essa série converge porque toda reduzida
Sn é igual a 1 sobre 1 menos A. Perdão. 1 sobre 1 menos A elevado a n menos 1. Né? Soma dos termos daquela. Tudo decorre, eu sempre me atrapalho aqui, é uma bobagem, mas 1 menos A multiplicado por 1 mais A mais etc. mais A elevado a n menos 1 é igual a 1 mais A elevado a n menos 1 menos A menos A elevado a n menos 1 menos A elevado a n. Então, isso aqui vai dar 1 menos A elevado a n. Então, 1 menos A multiplicado por isso dá 1 menos A elevado a n. Portanto, se você tem 1 menos A elevado a 1 mais A mais A elevado a n vai dar igual a 1 menos A elevado a n dividido por 1 menos A. Ok? Então, isso aqui é a coisa que a gente eu devia ter aprendido quando tinha 11 ou 12 anos. Faz muito tempo. Então, 1 menos A elevado a n dividido por 1 menos A dá isso aqui. Então, o limite de Sn, essa soma aqui, o limite de Sn quando n tende para o infinito é o limite dessa expressão aqui. Se isso aqui é Sn, o limite de Sn quando n tende para o infinito é o limite de 1 menos A elevado a n dividido por 1 menos A quando n tende para o infinito. Agora, quando n tende para o infinito, como A em valor absoluto é menor do que 1, isso aqui tende para zero. Então, fica 1 sobre 1 menos A. Então, nesse caso aqui, essa série é fácil de calcular. Em alguns outros casos, a gente vai calcular essa série de uma maneira extremamente indireta. São séries que ocorrem como chamada série de Taylor de uma certa função que a gente conhece. Então, é o desenvolvimento em série de uma função que nós conhecemos. Por exemplo, nós vimos outro dia que 1 menos 1 meio mais 1 terço menos 1 quarto mais 1 quinto, etc., é logaritmo natural de 2. Então, como a gente tem uma tabela para calcular o logaritmo, a gente vê qual é o logaritmo natural de 2, é 0,66 e alguma coisa mais. Muito bem, então, o problema principal da série é saber quando é que uma série converge e quando é que diverge. A primeira coisa que se tem que olhar quando deparamos com uma série e queremos indagar sobre a convergência dela é se a série converge, então o termo geral tende para zero. O termo geral de uma série convergente tem limite zero. Isso aí é óbvio porque o limite de Sn é o mesmo que o limite de Sn menos 1. Então, subtraindo dá a n, o limite de Sn menos o limite de Sn menos 1 é zero, porque os dois têm o mesmo limite, então a n tende para zero. Essa condição está muito longe de ser suficiente, embora seja uma condição necessária. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que olhar, ver uma série. Por exemplo, soma de logaritmo de n. Claro que essa série, o termo geral, além de não convergir para zero, tende para o infinito. Então, essa série não pode convergir. Às vezes, a série converge, o termo geral tende para zero e a série não converge. E o exemplo clássico, mais natural, é a chamada série harmônica.
termo geral tende para zero, mas é uma série divergente, então, embora, como eu disse da aula passada, diverge muito lentamente, mas diverge, porque a gente pode somar os termos 1 mais 1 meio, depois 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto. Aí isso aqui, basta 1 terço mais 1 quarto já dá, porque eu quero. Dá maior do que 1 meio. Mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 oitavo. E assim por diante. Isso aqui vai dar maior do que 1 meio, isso aqui dá maior do que 1 meio, e assim por diante. Então essa série, qualquer reduzida, a reduzida de ordem 2n é maior do que n. Ok? Então essa série diverge, a série harmônica. Muito bem, então essa é a primeira coisa. A primeira coisa a constatar que, a respeito de uma série, o termo geral de uma série convergente tende para zero, essa condição é necessária, mas é insuficiente, não é suficiente. Agora, para verificar se uma série converge ou diverge, se a gente tem um exemplo da chamada série geométrica, que a série geométrica converge quando a razão tem valor absoluto menor do que 1, porque quando A tem valor absoluto menor do que 1, esse termo AN tende para zero. Então, tem qualquer coisa errada aí. Eu disse, SN, esse aqui é 1 mais N mais 1, né? Aqui. Isso aqui é SN mais 1. Porque essa igualdade daqui não está certa, porque eu dividi um polinômio de grau n por um polinômio de grau n mais 1, por um polinômio de grau 1, o resultado devia dar um polinômio de grau n menos 1. Isso aqui é assim. Mas tanto faz. Esse tipo da coisa que, se a pessoa põe assim numa prova, perde ponto. Mas o professor, somente se o professor for como eu, comete esses errinhos aí. Bom, então a série harmônica diverge. Então, quais são os critérios para saber se uma série converge ou diverge? Tem dois critérios que são imediatos, são extremamente simples. O primeiro é o critério de comparação. Quer dizer, se eu sei isso aqui é para todo n. Tá certo? Para todo n, se, por exemplo, o AN é menor do que uma constante, maior do que ou igual a zero. Não, vou botar maior do que zero inicialmente. Vezes Bn. E a série de Bn converge. Quando eu tenho uma série de termos não negativos, para convergir eu digo que é menor do que mais infinito, porque, nesse caso, a sequência, quando os termos são todos não negativos, essa sequência aqui é uma sequência não decrescente. Então, converge se somente se for limitado. Então, a série soma de AN converge. Então, você compara uma série de termos positivos com uma outra série de termos positivos que você conhece, sabe que essa segunda série de termos positivos é convergente, então essa aqui é menor do que ou igual a C vezes, de C uma constante. C uma constante. Então a série converge, isso aí é mais fácil de provar do que de enunciar, porque é óbvio que está, porque as sequências
das reduzidas, tanto da série soma de AN como soma de BN, é uma sequência, são sequências monótonas crescentes, não decrescentes. Né? Então, caso essa sequência converge, se somente se é limitada. Então, se essa série é convergente, significa que a sequência das reduzidas é limitada, e então a outra sequência reduzida de AN é limitada também, porque é menor do que ou igual a C vezes qualquer cota superior da primeira. Ok? Então, isso é a comparação. Da comparação resulta um critério que é um critério muito popular, e tem razão de ser popular porque é útil, que é o chamado critério de D'Alembert, que se você tem uma série todos os termos são diferentes de zero, e o limite de AN mais 1 sobre AN. O diferente de zero aí é para poder tomar esses quocientes sem me preocupar. For igual a um C, que é um número menor do que 1, então a série dos valores absolutos converge. Em particular, se a série for de termos não negativos, então a série converge. Na verdade, nem precisa que esse limite exista e seja menor do que 1. Basta que bastaria supor que se tem AN mais 1 sobre AN menor do que ou igual a uma certa constante, que é menor do que 1, para todo N suficientemente grande. Quer dizer, bastaria supor que existe o N0 a partir do qual, para todo N maior do que N0, o AN mais 1 dividido por AN é menor do que uma constante que é menor do que 1. Não precisa dizer que o limite existe, mas na prática a gente usa isso para concluir, a gente usa isso calculando esse limite. Se o limite é menor do que 1, então a partir de um certo ponto é menor do que 1. Isso aqui resulta do método de comparação, porque vamos supor que o AN seja positivo, porque eu vou considerar os valores absolutos, então só interessa o caso em que ele é positivo, negativo não interessa. Eu vou tomar o valor absoluto. Então, o AN mais 1 sobre AN menor do que C, esse C é CN mais 1 sobre CN. Então, isso significa que AN mais 1 é menor. Não, basta escrever isso aqui. O AN mais 1 é menor do que ou igual a C vezes... Não, está certo. AN mais 1 sobre AN é menor do que C. Então, isso significa que AN mais 1 sobre AN é menor do que ou igual a CN mais 1 sobre CN. Então, isso significa que AN mais 1 sobre AN sobre CN mais 1 é menor, C elevado a N mais 1. É menor do que ou igual a N sobre C elevado a N. O que é que significa essa última desigualdade? Essa última desigualdade tem as seguintes consequências. Em primeiro lugar, mostra que essa sequência aqui é uma sequência não decrescente. É uma sequência não decrescente, portanto... O quê?
Não. Eu não estou lhe ouvindo. Então tem que ser não crescente. É. Não decrescente? Obrigado. Não crescente. Obrigado. É uma sequência decrescente ou não crescente. E como os termos são todos positivos, significa que é uma sequência limitada, portanto, existe o limite dessa sequência. E esse... Diga. Fale. Pois é. Parece difícil, não é? E daí? Não dá para entender isso? Porque Cn mais 1 dividido por Cn é C. Por suposto. Não tem que discutir também o valor do C no critério de comparação para o valor é somente positivo para que as operações... C positivo? Ah, sim. Porque o C é maior do que esse número que é positivo. Se o C é positivo, olha, se o C for zero, acabou. O AN é menor do que ou igual a zero, então a AN é zero, não tem mais o que discutir. Não sei? Ok? Então, quer dizer o seguinte, você tem aqui a seguinte situação. Você tem AN mais 1 dividido por AN menor do que AN mais 1, AN sobre Cn. Então, significa dizer que os termos dessa série são limitados. Ou melhor, esses termos aqui são limitados. Quer dizer, eu tenho aqui uma série convergente, que é a série geométrica. E tem uma série que não é muito maior do que ela. O AN, o enésimo termo, dividido pelo enésimo termo da outra, é menor do que ou igual a uma certa constante. Se é menor do que uma certa constante, isso significa que os termos aqui como essa série converge, a série que tem esse termo, essa aqui necessariamente converge, porque quando se trata de termos positivos, convergência é a mesma coisa que ser a sequência das reduzidas é limitada. Cada reduzida da série AN é menor do que ou igual a reduzida de mesma ordem da série K vezes soma de Cn. Então, se uma converge, a outra converge. Então, isso é uma maneira, critério de comparação, é isso aqui. Se você tem uma série que converge e a outra, cujos termos não são muito maiores do que os termos dela, se a primeira converge, a segunda converge. Por outro lado, se essa segunda diverge, a primeira diverge também, porque é maior do que ela. Então, quando se trata de séries cujos termos têm todos o mesmo sinal, se forem, eu digo todos positivos, mas se forem todos negativos, a gente joga fora o sinal menos e raciocina com os números positivos, depois, se precisar do resultado, troca o sinal. Pega o sinal que você jogou fora. Então, o critério de D'Alembert é extremamente útil, porque na prática você tem situações como você, por exemplo, soma de 1 sobre fatorial de n. Isso aqui é a série que dá o número E, a gente já sabe. Ele converge se você fizer o termo de ordem n mais 1 dividido pelo termo de ordem n, vai dar 1 sobre n mais 1. O limite é zero. Então, converge a série. Mas isso aí a gente já sabia antes, mas só para dar um exemplo de como é. Agora, o que acontece é o seguinte, um grande número de casos, esse limite é igual a 1. E aí a gente fica sem saber. Por exemplo,
se você considerar a série soma de 1 sobre N2. Infelizmente, os casos mais curiosos, mais interessantes, esse limite dá 1. Aí pode acontecer qualquer coisa, pode ser convergente, pode ser divergente. Por exemplo, nesse caso aqui, se você aplicar o critério de D'Alembert, fica 1 sobre N mais 1 ao quadrado, dividido por 1 sobre N mais 1. Ou, perdão, dividido por 1 sobre N ao quadrado. Isso? Esse é o critério de D'Alembert. Isso. Eu divido o termo de ordem N mais 1 pelo termo de ordem N. Dividir pelo termo de ordem N significa multiplicar pelo inverso. Isso aqui vai dar N sobre N mais 1 ao quadrado. O limite é 1. E a série converge. Agora, se você pegar a série harmônica e fizer isso com a série harmônica, o limite também dá 1. Você fica N mais 1 sobre N. Também converge para 1. Só que essa converge, essa diverge. Então, o critério de D'Alembert é como você fazer um exame para saber se está com AIDS, né? Se der negativo, você não pode estar, né? Isso é uma piada de mau gosto terrível. Não, você faz um exame para saber se está com uma certa doença. Se o exame der negativo, não quer dizer que você não tenha a doença, quer dizer que o exame não detectou. Não é isso? O critério de D'Alembert tem esse objetivo. Professor, diga. No D'Alembert, quando você faz a sequência de AN mais 1 sobre AN, ela não pode se aproximar do C por cima? Porque você falou que o limite é igual a C, ela não pode se aproximar. Pode, mas o C é menor do que o 1. Veja bem. Boa pergunta. Você tem o 1, você tem o C. Pode se aproximar por cima, mas acontece que o 1 fica longe. Se você pegar qualquer sequência cujo limite é menor do que 1, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sequência têm que ser menor do que 1. Porque você tem direito a tomar um C menos epsilon aqui e um C mais epsilon aqui, não é isso? E você sabe, de acordo com a definição do limite, para todo n suficientemente grande, o termo da sequência vai estar aqui dentro. Não importa qual epsilon que você pegou. E você pega um epsilon de tal modo que o C mais epsilon seja ainda menor do que 1. Isso é a primeira coisa que a gente viu a respeito de limite, é isso. Quando o limite é menor do que um número dado, então existe um n0 tal que todo n maior do que n0, os termos da sequência são menores do que aquele número dado. Por causa disso, você pode botar aqui e você escapa. A gente vai ver uma situação como essa daqui a pouco. Mas então a demonstração seria ali no comecinho, a N mais 1 mais sobre a N menor ou igual a 1 C mais epsilon, né? Porque não necessariamente precisa ser menor ou igual a C. Não. É menor do que C. Porque se o limite é menor do que 1, você tem razão. Não posso garantir que seja maior do que ou igual a C. Então, é menor do que qualquer número menor do que 1. Do que um certo número menor do que 1. Você tem razão. Isso aqui está errado. Mas é menor do que um C'. Digamos, C' menor do que C. Que é menor do que... Não, C' maior do que C, que é menor do que 1. Aí é maior do que C', aí seria menor. Tem razão. Bom, então o primeiro critério é esse, o critério de D'Alembert, que é útil, que é fácil de calcular e não garante. É uma condição que não garante a convergência. Quando dá maior do que 1, aí você garante que ela não converge. Se a n mais 1 sobre n tende para um limite maior do que 1, aí não converge. Por quê? Porque nesse caso, o termo geral não vai tender para zero. Porque se a n mais 1 sobre a n tem um limite maior do que 1, significa que a partir de um certo ponto, o a n mais 1 é maior do que o a n, então a sequência é crescente. Se uma sequência de números positivos é crescente, ela não vai tender para zero. Então, se a n mais 1 for maior, se esse limite for menor do que 1, a série converge. Se for maior do que 1, a série diverge. Se for igual a 1, não sei. Pode convergir
pode divergir. Como a gente vê nesses dois exemplos aqui. 1 sobre n e 1 sobre n ao quadrado. Ok? Então, essas séries, cujos termos são todos do mesmo sinal, são séries positivos, são mais fáceis de estudar. Daí resulta a noção de série absolutamente convergente. Série absolutamente convergente é uma série cujos termos têm valor absoluto, formam uma série convergente. Um exemplo de uma série que é absolutamente convergente é se você tem se C em valor absoluto menor do que 1, mesmo que seja negativo, se o valor absoluto é menor do que 1, então aquela série converge em valor absoluto. Para obter a recíproca é falsa, quer dizer, uma série pode ser... desculpa, que recíproca, eu não sei nada. Toda série absolutamente convergente é convergente. Aí é uma coisa que costuma causar perplexidade ao principiante, porque quando você diz absolutamente convergente, você está acrescentando uma qualidade a outra qualidade. Quer dizer, se você diz o seguinte, a série é convergente, e você diz que ela é absolutamente convergente, ela é mais do que convergente. Além de convergir, converge absolutamente. Mas não. Eu só estou dizendo que absolutamente convergente é quando a série dos valores absolutos converge. Então tem um teorema que diz que se a série for absolutamente convergente, então ela é convergente. Ou seja, se a série é absolutamente convergente, então a série converge. Uma maneira de você dizer a mesma coisa com outras palavras, que parece que está dizendo uma coisa diferente, mas está dizendo a mesma coisa, é o seguinte. Se você tiver uma série de termos não negativos, todos ou positivos ou zero, e se essa série convergir, e se você resolver substituir alguns desses termos, trocando o sinal de algum deles, pode até trocar o sinal de uma infinidade deles, da maneira como você quiser. Troca o de um e não troca o de outro. Essa nova série que você obteve é convergente ainda, porque o valor absoluto dela vai ser o mesmo da anterior. É claro? Quer dizer, se você tem uma série de termos não negativos que converge, então qualquer que seja a maneira pela qual você troca os sinais de alguns dos termos dessa série, e alguns aí pode até ser uma infinidade, você vai obter uma série de sinais variadíssimos, porém ainda convergente, por causa desse teorema. Como é que eu demonstro esse teorema? Da seguinte forma. Quando eu dou uma série, cujos termos eu não asseguro que sejam todos positivos, nem todos negativos, sinais variados, a partir dela eu obtenho duas novas séries. Uma formada pelos termos positivos, ou pelo menos não negativos. Chamo de PN, o máximo de AN e zero. Qual dos dois? Quer dizer, se AN for negativo, o PN é zero. Se AN for positivo, o PN é igual a N. E se AN for zero, o PN também é igual a N. E o QN
eu vou introduzir o símbolo Qn para significar o maior desses dois números, menos AN e 0. Ok? Então eu vou chamar de Pn de a parte positiva do AN e o Qn a parte negativa. Quer dizer, se o AN for positivo, a parte negativa dele é 0. Essa não é muito bom porque dá a impressão de parte negativa que o Qn é negativo. Mas não, Pn e Qn são ambos não negativos. Tá certo? Quer dizer, isso aqui significa o seguinte. Bom, eu troquei o sinal de tudo. Tanto Pn como Qn são positivos. O que é que vai acontecer? Acontece o seguinte, que para cada n, um desses dois números é 0. Se o AN for positivo, pelo menos um dos dois é 0. Pode ser que os dois sejam 0, se o AN for 0. Se o AN for positivo, o PN é positivo e o QN é 0. Se o AN for negativo, o PN é 0 e o QN é positivo. De modo que, para todo n, o AN é igual a PN menos QN. Isso é uma subtração de mentirinha. Porque é uma subtração em que pelo menos um dos dois números é 0. E o valor absoluto do AN é a soma do PN mais QN. Também aqui é uma soma de mentirinha. Porque pelo menos uma das parcelas é 0. Mas vale aquilo. Ok? Então, se a série é absolutamente convergente, então a soma dos valores absolutos é igual à soma dos Pn mais a soma dos Qn, porque cada n, valor em valor absoluto, é Pn mais Qn. Se isso aqui é menor do que mais infinito, então significa que tanto se soma a série é absolutamente convergente, então, como é a soma desses dois termos não negativos, a soma de Pn é menor do que infinito e a soma dos Qn também. Portanto, a soma de Pn menos Qn é o limite da diferença de duas sequências que convergem, então o limite da sequência, a diferença dos limites é o limite da diferença. Ok? Então toda série que é absolutamente convergente, ela é convergente. Nós vimos outro dia aqui, raciocinando de forma direta, que essa série é convergente. 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais etc. Aliás, nós vimos isso baseado também no chamado teorema de Leibniz, que diz que quando você tem uma série alternada, cujo termo geral converge para 0 decrescentemente, então essa série converge. Essa série converge, mas converge condicionalmente. Essa série não converge absolutamente. Converge Alguém observou aí que, com razão, corretamente, que essa série, a soma dela é logaritmo natural de 2. Está lá no fim do livro, a demonstração. Então, é uma série que converge, mas não converge absolutamente. Agora, se você pegar uma série que converge absolutamente, se você pegar a série 1 sobre n2, 1 quarto, 1 nono, 1 16avos, etc.
Se você puser qualquer sinal aqui, do jeito que você quiser, vai convergir. Porque se você puser os sinais todos positivos, vai dar 1 sobre n ao quadrado, que converge, então, trocando o sinal, não importa de que jeito. Ok? Uma coisa que eu disse na aula passada, tem um fato interessante a respeito de séries absolutamente convergentes, é o seguinte, eu disse que era uma coisa bonitinha, mas não tinha grande utilidade, mas é interessante para a gente ver das possibilidades sobre séries. Quer dizer o seguinte, se a soma de AN é condicionalmente, eu vou introduzir essa palavra, condicionalmente convergente, eu quero dizer o seguinte, que ela converge, mas se eu tomar os valores absolutos, não converge mais. Quer dizer, ela converge, porém, não absolutamente. Essa aqui, por exemplo, é condicionalmente convergente. Uma série condicionalmente convergente. Mas não é absolutamente convergente. Então o teorema diz o seguinte, se a série absoluta é condicionalmente convergente, então, mediante dado qualquer número real, se positivo, negativo, o que seja, zero, dado qualquer C pertencente a Z, existe, ou melhor, pode-se reordenar os AN de tal modo que a soma desses AN... O que é reordenar? Reordenar significa eu tomar uma bijeção e, em vez de seguir a ordem 1, 2, 3, eu sigo FID 1, FID 2, FID 3, etc. Onde φ é uma bijeção. Reordenar significa os termos passam a ser A, FID 1 vai ser o primeiro termo, A, FID 2, mais etc. Mais A, FID N. Quer dizer, se uma série convergir, mas não convergir absolutamente, então, alterando a ordem dos termos, eu posso fazer com que essa série, com os mesmos termos, só alterando a ordem, convirja para qualquer número que eu quiser. Até, inclusive, se eu quisesse, o mesmo argumento mostra que se eu tomar um mais infinito aqui, eu posso fazer essa série tender para mais infinito ou para menos infinito. Mas vamos fazer só para ser o número real. Mas vocês podem usar exatamente as mesmas palavras, ou melhor, só trocando o C por mais infinito, que prova que ela pode se tornar. Ok? Vamos ver, como é que eu posso provar isso? A ideia é extremamente simples e é devida a esse camarada aqui. Foi um matemático que morreu com 40 anos, ou um pouco menos até, mas deixou ideias fantásticas na matemática, várias teorias, com geometria riemanniana, superfície de Riemann em variável complexa. Ainda hoje, o problema mais conhecido da matemática é a hipótese de Riemann, que ninguém sabe provar, que é a respeito da uma série de números complexos. Pois bem, a ideia dela
As obras completas de... Tem matemáticos assim, por exemplo. As obras completas de Euler preenchem uma estante da biblioteca do INPE, inteirinho, de cima a baixo. As obras completas de Riemann é um livro desse tamanho assim. Os dois são comparáveis. Mas a produção dele era, como dizia Gauss, dá licença eu dizer uma expressão em latim, parca sed matura, pouca, porém amadurecida. Então a ideia dele é muito simples. Deixa de fazer propaganda do Riemann, vamos lá uma coisa. Eu tenho um número C. A primeira coisa a observar a respeito de uma série que é condicionalmente convergente é o seguinte: quando a gente tem uma série, a gente tem essas duas coisas aqui, o Pn e o Qn, e a soma da série é a soma do P. Cada termo da série é Pn menos Qn. Então, se sigma de AN converge condicionalmente, quer dizer, não converge absolutamente. Então, tanto os termos positivos como os termos negativos, ambos formam séries divergentes. Termos negativos, entre aspas, negativo, nada. Eles são positivos, só que eram negativos, mas eu troquei o sinal deles. É o QN. Os termos que eram negativos, depois eu troquei o sinal. Então, as duas são divergentes. Por exemplo, tem essa série aqui que é condicionalmente convergente. Se eu pegar os termos positivos, 1 mais 1/3 mais 1/5, etc., vai dar mais infinito. Se eu somar o meio mais 1/4 mais 1/6, isso aqui é mais fácil de ver, que é o meio mais 1/4 mais 1/6, mais 1/10, mais 1/8, mais 1/10, etc. É a metade de 1 mais 1 meio mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5, metade de infinito é infinito. O outro é essa, quase a mesma coisa. Bom, está claro isso? Concordam? Que se converge condicionalmente, então essa soma tem que ter mais infinito e menos infinito, pelo seguinte, porque a soma de AN é cada sequência. Eu vou escrever assim, me perdoem, que eu estou escrevendo aqui uma coisa que nem sempre faz sentido. Aliás, não faz sentido. Para cada passo. O que eu devia dizer é o seguinte: se eu pegar A1 mais etc. mais AN, isso é igual a P1 mais etc. mais PN menos Q1 mais etc. mais QN. Agora, isso aqui que eu estou escrevendo é correto. Porque eu escrevi uma coisa ali que soma de PN é mais infinito, fica mais infinito, menos infinito, isso não significa nada. Pode ser qualquer coisa. Então isso aqui é verdade. Então, esse aqui converge. Converge para um certo número S. Porque eu estou supondo que a série é condicionalmente convergente. Então, eu afirmo que isso aqui tende para mais infinito e isso aqui tende para mais infinito. Porque são números não negativos. Ou tendem para mais infinito ou se mantém limitado, tendo um valor fixo. Não pode oscilar. Suponha por absurdo que isso aqui tende para um certo número T. Então, esse aqui vai tender para T menos S. O limite da diferença dos limites. Ou, se esse aqui tender para um certo número U, então esse aqui vai tender para S mais U. Ok? Então, eu posso chamar isso aqui de SN. SN. Isso aqui eu posso chamar de TN. Isso aqui, UN. Fica mais claro. Então, SN é igual a TN menos UN. O que eu estou dizendo é que tanto
Se o SN converge, mas a série não converge absolutamente, então o Tn tende para o mais infinito e o N também tende para o mais infinito. Porque eu sei que o Sn tende para uma certa soma S. Se o N tender para um certo número, se o N tender para um certo número U, então o Tn vai tender para S mais U. Então, o que é isso acontecer? Se um deles convergir, o outro também tem que convergir. Aí o valor absoluto, a série dos valores absolutos, vai ser igual a Tn mais o N, aí vai convergir também. É horrível isso aqui, né? Tá claro isso ou preciso repetir? Quanto mais eu repito, pior fica, né? Não adianta. Bom, vou tentar. Suponha que a série AN converge condicionalmente. Então, a série dos termos positivos e a série dos termos negativos, ambas divergem. Por quê? Porque a enésima reduzida da série AN é a diferença entre a enésima reduzida da série Pn e a enésima reduzida da série Qn. Por hipótese, essa série converge condicionalmente. Significa que a soma da série Sn converge para um certo S, porém, se eu tomar os valores absolutos dos ANs, ou seja, se eu tomar o Pn mais Qn, sempre, a resposta tende para mais infinito, porque são não negativos. Então, se um dos deles convergisse, por exemplo, se o N convergisse para U, aí o Tn convergeria para S menos U, para S mais U, no caso, que passa por lá de cá. Aí os dois convergiriam, tanto o Tn como o N, aí a série convergeria absolutamente. Então, se a série converge condicionalmente, então tanto os negativos como os positivos, ambos formam séries que tendem para mais infinito. Tá ok? Negativos bem entendidos, negativos entre aspas. Eram negativos, mas eu tirei o sinal menos de tudo. Muito bem. Então agora vamos para o Riemann. Aí eu pego a série. Soma de AN. Aí eu começo a somar. Aqui está o C. Alguém me dá um C. Duvido se arrumar os termos dessa série de tal modo que a soma seja C. Eu digo, tudo bem, me dá o C. Ele dá o C. Aí eu começo a somar. Os termos positivos só. Não vou somar todos, não. Vou começar somando os termos positivos. Aí começo somando os termos positivos. Como os termos positivos, a soma tende para o infinito, vai chegar num ponto aqui em que a soma dos PIs, para um certo I menor do que ou igual a 200, vai passar do C. Termina passando do C. Não importa qual é o C, termina a soma dos termos positivos passando, porque a soma de todos os termos positivos é mais infinita. Assim que passar do C, eu paro. Digo, agora vamos somar os termos negativos. Significa que eu já reordenei. Na minha ordem agora, eu começo com os termos positivos, mesmo que os termos positivos só venham lá longe, eu tenho que começar com eles. Aí, começo a contar os termos negativos. Quando eu começar a somar os termos negativos, vai voltar isso aqui, vai diminuir. Essa soma vai diminuir. Essa soma vai diminuir, mas vai terminar ficando aquém do C. Por quê? Porque a soma dos termos negativos é infinita. Então, vai evocar aqui o C. Vai ficar menor do que o C. No momento, a primeira parcela que der a soma menor do que C, aí eu começo a somar os termos positivos. Quer dizer, eu estou somando todos, não é só os positivos e negativos, não. Isso aqui é o soma dos AN, e isso aqui também é a soma dos AN, mas são os ANs que são positivos, mas eu estou somando... Não, eu estou somando todos os termos positivos, desculpa.
estou somando todos os termos positivos, depois eu estou somando todos os termos negativos. Bom, aí passou para cá, diminuiu. Aí eu começo, no momento em que ficar menor do que C, eu começo a somar positivos de novo. Tem uma infinidade deles, porque não vai esgotar nunca, porque a soma é infinita. Então eu começo a somar os termos positivos até passar do C outra vez. Quando passar do C, eu paro e começo a somar os termos negativos de novo. Aí vai convergir para C. Por que vai convergir para C? Porque a diferença entre um termo e o seguinte vai tender para zero. Ou melhor, o termo seguinte não. Cada termo vai ter limite zero. O limite, que a série é convergente. O termo geral tende para zero. Então essa oscilação vai ficar cada vez menor, porque eu paro no momento em que passar do C. Então quando eu paro, eu estou aqui, está o C. Eu começo a somar. No momento que passar do C, eu paro e volto a somar de volta. Então essa diferença aqui vai tender para zero, porque essa diferença é menor do que ou igual ao termo que eu somei, o último termo que eu somei. Então, no final, eu vou ter uma ordem da série, que eu comecei com os termos positivos, depois com os termos negativos, depois positivos e negativos. Vai dar uma ordem diferente da ordem original. Mas agora a soma vai ser C. Ok? Então, essa é a ideia do nosso amigo Bernard Riemann, que morreu tuberculoso antes de completar os 40 anos, mas deixou uma herança fantástica para a matemática. A outra coisa que faltou, quer dizer, realmente, essas são as coisas básicas a respeito de séries. Então, sim. Sim. Fala. Cauchy? Cauchy era um chato. Cauchy era um fanático, católico fanático. Desses beatos que não saem da igreja, fica rezando o dia todo. Mas ele era um sujeito de caráter. Porque uma das regras dele era que ele era a favor do rei, seja quem fosse o rei. Que o rei era um negócio... O rei foi Deus que fez o cara rei. Rei era, o poder do rei era um poder divino. Então, na França daquela época era sujeita a várias revoluções e tudo. Quando fizeram a revolução que derrubaram o rei, ele saiu da França. Ele foi para outro país, se não me engano, para a Tchecoslováquia. E ficou lá. Até reporem um sucessor do rei que descendia dele, ele voltou. Mas o Cauchy era também extremamente prolífico. Ele escreveu tantos trabalhos, quase tantos quanto Euler. Na biblioteca do INPE você pode ver as obras de Cauchy. Tem assim no canto direito da biblioteca, encostado na parede, você vai ver obras coligidas. Antigamente eu chamava isso de obra completa, para eu pedir para mudar, porque não é completa. Porque as obras do Euler, por exemplo, ele morreu há 300 e tantos anos, ele morreu em 1783. E ainda não tem as obras dele completas, porque ele nasceu na Suíça, mas ele viveu boa parte, a partir dos 20 anos ele foi para a Rússia, depois foi para a Alemanha, viveu 25 anos na Alemanha, depois voltou, 30 anos na Alemanha, voltou para a Rússia outra vez e morreu lá na Rússia. E de vez em quando eles descobrem manuscritos dele, então aumenta as obras dele. Mas o Cauchy produziu muito, desenvolveu independentemente a teoria das funções de variável complexa, equações diferenciais parciais. Era um matemático extraordinário. Tem o livro dele, ele escreveu um livro muito bom, foi o primeiro curso de análise escrito, que realmente de tirar o chapéu, muito bem escrito. Bom,
Bom, o que eu estava falando? Agora você me diz o que é que eu estava dizendo, que eu não me lembro mais. Fala. Só fiquei na dúvida que o senhor falou que uma série condicionalmente convergente, aí a série dos termos positivos e a série dos termos negativos vai ser divergente. Ambas. Eu fiquei na dúvida de visualizar nesse exemplo aqui, por exemplo, se 1 menos meio mais 1/3, Isso. no caso a série dos negativos seria convergente. 1/2 mais 1/4 mais 1/6 mais 1/8. Você tem dúvida que isso aí diverge? Diverge. Isso aqui é a metade de 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/6. O que está dentro do parênteses é infinito, então a metade também é infinito. Ok? Mas, de qualquer modo, isso aí é bom, você tem razão. Mesmo a gente sabendo o fato geral, quando uma série é condicionalmente convergente, como essa, então os dois termos, as duas somas são infinitas, é bom saber examinar um caso particular para ver se a gente entendeu bem. Você tem razão de proceder desse modo. Bom, agora que eu não sei... Ah, sim. Aí está provado aí que quando a série é apenas condicionalmente convergente, mas não é absolutamente convergente, então alterando a ordem dos termos, você pode fazer com que a soma dê qualquer valor que você queira. Mas isso é um resultado negativo, e o resultado positivo é aqui. Se soma de AN. Não. Está certo. Se soma de AN, valor absoluto menor do que N, então para toda bijeção φ de N, soma de N é igual a C, que é menor do que mais. Ser mais preciso. Você tem uma série que é absolutamente convergente, para toda bijeção φ de NN, a soma ou seja, toda série absolutamente convergente é comutativamente convergente. Eu dei um exemplo aqui mostrando que essa série aqui, se você alterar a ordem de forma conveniente, você pode fazer com que ela convirja para outro número diferente. Né? Mas aqui a gente já viu que vale de um modo geral, né? Então, mas agora essa é a recíproca verdadeira, quer dizer, se positiva, se uma série é absolutamente convergente, então a soma independe da ordem dos termos. Qualquer que seja a ordem que você fizer, dá a mesma soma. Converge e converge sempre para o mesmo número. Isso é uma daquelas coisas que eu costumo dizer, é mais fácil provar do que enunciar. É só você escrever o seguinte, se você escreve, só para simplificar, Bn igual a φn. Então, porque agora a ordem mudou, porque o que vai determinar a ordem não é o φ do n, é o n. Então, B1 é A de φ1 pode ser 300, é o B1, é o primeiro termo. B2 é A índice φ2, φ2 pode ser 501, então esse é o B2. E assim por diante. Significa que você trocou a ordem conforme essa bijeção φ. Então você chama Sn igual a 1 mais etc mais a n e Tn igual a B1, só para ficar mais fácil de escrever, mais Bn. Significa que é A φ1 mais A φ2, etc. Então você pega, você quer provar
que a soma dos AN, ou melhor, que o limite do SN é igual ao limite do TN. Você quer provar que essas duas séries, que têm os mesmos termos, mas em ordem completamente diferente, elas têm essas duas sequências têm o mesmo limite. Aí você pega um N, por exemplo, para todo N, você olha φ1, φ2, esses termos aqui, é um número finito de números naturais, é um conjunto finito de números naturais. Então, existe um certo... Para todo N, vou escrever, para todo N, existe um M tal que... Para todo N, existe um M tal que isso aqui são todos eles menores do que N. Claro, isso aqui é um conjunto finito de números naturais, tem sempre um número que é maior do que todos eles. Então, isso significa o seguinte, que a soma B1 mais etc. mais BM é menor do que ou igual à soma de A1 mais, BN aqui, mais BN, mais AM. Porque se eu considerar o B1 até o BN, significa que eu tenho aqui todos os A's, todos esses números são menores do que M, e todos os números menores do que M estão aqui, como índice ali. Está claro isso? Então isso significa que para todo N existe um M tal que TN é menor do que ou igual a SM. Sim, eu estou supondo que tudo aqui são números positivos, tá? Posso supor isso? Posso, sim, porque a série é absolutamente convergente. Eu considero só o caso em que os termos são todos positivos, que eu vou raciocinar com Não, calma, ela, não é bem assim. Vamos supor inicialmente primeiro esse caso aqui. Vou considerar primeiro esse caso em que a série tem os termos positivos. E nesse caso, dizer que ele é absolutamente convergente é a mesma coisa do que dizer que ele é convergente. Ok? Então, tudo aqui é positivo, pelo menos não negativo, então vale isso. Então, para todo N existe um M tal que isso aqui é menor do que N. Então, a sequência dos TNs converge, porque é uma sequência limitada, porque é menor do que ou igual a SM. Então, essa sequência aqui converge, dos S, então a sequência do C converge, e o limite dessa sequência do TN é menor ou igual do que o limite da sequência dos SN. Agora, se eu considerar o φ inverso, então eu vou obter o mesmo raciocínio, mostra que o TM é menor do que ou igual a SM, então o limite do SN é menor ou igual ao limite do TN. O que é φ inverso? Quer dizer, é olhar para φ1, φ2, φn, etc., como sendo a ordem natural, e o 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é mais a ordem natural, é a outra. Não faz isso, é bobagem. Ok? Então, os dois são iguais, e o limite de SM é igual ao limite de TN, e o teorema está demonstrado no caso em que o AN é positivo, pelo menos não negativo. Mas eu tinha dito uma coisa que não é verdadeira. Comecei a dizer, mas me dei conta. Que é o seguinte, tanto faz, porque eu só estou olhando o valor absoluto, então eu posso, não é perda nenhuma de generalidade supor que todos são positivos. Não, é assim. O que eu tenho que dizer é o seguinte,
Se os termos são positivos ou são negativos, então cada termo AN vai ser igual a PN menos QN. Se lembra dessa coisinha aqui que a gente fez? Isso aqui quebra o galho. Separa os termos positivos, os termos negativos, troca o sinal dos termos negativos, ficam todos positivos, depois, lembrando que eles têm que trocar o sinal. Então, AN é igual a PN menos QN. Toda vez que eu reordenar os ANs, significa que eu estou reordenando os PNs e reordenando os QNs. E agora, tanto os PNs como os QNs são não negativos. Então, vale essa reordenação dos ANs dar o mesmo resultado no final da soma. Por quê? Porque os PNs dão o mesmo resultado e os QNs dão o mesmo resultado. Então, reordenar os ANs significa exatamente a mesma coisa que reordenar os PNs e reordenar os QNs, o que não altera a soma de um dos dois, porque ambos são não negativos, e o caso não negativo nós já vimos. Ok? Muito bem. O que mais que falta dizer? Ah, sim, falta uma coisa interessante. Muito interessante. Bom, vocês vão dizer, o seu gosto é muito diferente do meu. O que você acha interessante, eu não acho nada interessante. Tudo bem. Isso é uma questão subjetiva. Você conhece aquele truque, não truque, é um sofisma, que consiste em provar que, por indução, que todo número natural é interessante? Sim, é interessante, porque o menor dos números naturais, mais interessante do que ele, não existe. Além disso, se n é um número interessante, n mais 1 também é, porque se o p é interessante, n mais 1 é o primeiro número maior do que o número interessante. Então, o primeiro número não interessante é interessante. Então, resultado, todos os números naturais são interessantes. Bom, para vocês discutirem isso depois. Qual que é interessante? O interessante é o seguinte, é que tem um critério chamado critério de Cauchy, né? Você pediu para eu dizer umas palavras sobre Cauchy, eu comecei dizendo que ele era um cochato. Mas não me perguntou, e D'Alembert? Né? Tem o critério de D'Alembert. D'Alembert também não era interessantíssimo. E na época que ele viveu na França, existia... O nome dele era Jean Leron D'Alembert, da roda, né? Porque na porta do convento tinha uma janela que era em forma de uma roda. Você tinha um lugar que você podia botar as crianças abandonadas ali e rodar. Aí a criança passava para dentro do convento, ficava dentro, que a roda girava. E ele foi largado na roda. Foi criado sem pai nem mãe. Mas cresceu, se desenvolveu e se tornou um matemático extraordinário. Bom, e tem o critério de D'Alembert, aquele que nós já vimos. Se a n mais 1 sobre a n torna menor do que 1, então a série converge absolutamente. Se raiz n de AN menor do que ou igual a C, que é menor que 1. Então a série converge absolutamente desde que a raiz n do módulo de n se torne para todo n suficientemente... Vocês sabem, conhecem essa terminologia. Para todo n suficientemente grande significa que existe um n0
a partir do qual, para todo n maior do que n0, dado qualquer C, existe um n0 tal que, para todo n maior do que n0, vale isso aqui. Aí é melhor botar assim. Para todo C maior do que 0 e todo n suficientemente grande. Okay. Para todo C maior do que 0, existe um n0 tal que para n maior do que n0 vale aquilo. Bom, em si, a coisa é muito simples, porque se você tem raiz de n, a n menor do que ou igual a c, que é menor do que ou igual a 1, então a n é menor do que ou igual a c elevado a n. Aí, como c é menor do que 1, c elevado a n é uma série convergente, então essa série converge. Então vocês vão dizer, puxa, para que você se deu o trabalho de chamar um critério de Cauchy, um nome assim tão pomposo, né, para uma coisa tão banal? Não é que na prática, quando nós formos estudar série de potência, extrair a raiz enésima e passar o limite é uma coisa que ocorre naturalmente. Agora, ocorre naturalmente calcular a raiz enésima, mas, de qualquer modo, resta o fato de que, para calcular a raiz enésima dos termos de uma sequência, não é uma tarefa das mais simples. Vale, entretanto, o seguinte fato, que frequentemente contribui para simplificar as coisas, que é o seguinte: seja a n uma sequência de números não nulos, diferentes de zero. Vou botar dos números positivos. Se então você quer calcular o limite da raiz enésima de AN. Aí você diz, põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, calcular a raiz enésima nesse negócio é muito complicado. Aí, não, peraí, se você dividir o AN mais 1 por AN, frequentemente simplifica um bocado de coisa na expressão dos dois e fica uma coisa mais fácil de calcular. Se esse limite der L, então o outro também é L. A recíproca é falsa, né? A recíproca é falsa. Porque aqui você pode ter uma repetição e o quociente dá 1, mas aqui, quando você começar a extrair a raiz quadrada, a raiz daquele negócio... Não, dá para dar uns exemplos, eu não vou dar agora, não. Eu quero demonstrar esse teorema que é não trivial e é muito bonitinho. Você tem uma sequência, a recíproca é falsa. Você tem uma sequência de números, não sei se tem um exercício, deve ter um exercício aí provando, pedindo para provar que a recíproca é falsa, e exercícios em geral estão resolvidos. Professor, uma coisa, aquele critério de Cauchy não precisa valer para todo C, não. O negócio é que vale para um C. É.
Claro. Muito obrigado pela sua contribuição valiosa. Muito agradecido. Bom, então você tem uma sequência de números positivos. Se você tem isso aqui igual a L, então isso aqui vai ter igual a L. Então quero provar que esse limite é L. Então eu dou um epsilon maior do que zero. Eu sei que a minha hipótese é essa aqui. Dado epsilon, existe um n0, tal que está todo n maior do que n0, esse quociente é n entre L menos epsilon e L mais epsilon. Mas eu vou precisar de passar a outro limite, então eu vou precisar de uma certa garantia. Então, para ter essa garantia, eu tomo um K aqui menor do que L e um M maior do que L. Ok? Quer dizer, a escolha desse K e desse M aí, a introdução desse K e desse M não tem muito a ver com a história, mas é uma garantia, porque eu vou tomar alguns limites, pelo menos um limite mais, ou dois, e preciso que esse limite seja maior do que L menos epsilon e o outro seja menor do que L mais epsilon. Então, para garantir isso, eu boto aquele K, aquele M. Então, existe um N0. Não, existe um P. Vou chamar de P, porque eu vou depois... Fica esquisito tomar limite em relação a N0. Existe um P natural tal que para todo N maior do que ou igual a P, eu vou botar igual porque eu vou precisar dele aqui. Tem-se ok. Tem-se o AN mais 1 sobre AN, tem entre K e M. Ok. Então agora eu vou começar a tomar esses quocientes com N maior do que ou igual a P. Então primeiro eu vou tomar a P sobre AP menos 1, eu acho. AP mais 1 sobre AP. Porque o P está aqui. Então eu vou ter que esse AP, esse aqui é maior do que ou igual a P, N maior do que, por isso que eu tomei N maior do que ou igual a P. Então isso aqui vai estar menor do que M e maior do que K. Então, tomo o seguinte, vou chatear vocês um pouquinho, AP mais 2 sobre AP mais 1, menor do que M, do que K, entre K menor do que A, P. A N sobre a N menos 1.
Quantas desigualdades eu escrevi? Eu escrevi n menos p, eu acho. 1, 2, 3, até n menos p. N menos p desigualdades. Todas com números positivos. Então agora eu vou multiplicar essas desigualdades membro a membro. Então isso aqui fica k elevado a n menos p menor do que esse numerador cancela com esse denominador. Cada denominador cancela com o numerador do anterior. Então fica tudo aqui, só sobra a n sobre a p. Ok? Menor do que m elevado a n menos p. Então são n menos p desigualdades. Multiplico membro a membro e fico com isso aí. Mas eu quero que fique apareça aqui um k elevado a n, eu vou extrair a raiz enésima disso aqui. Então o k elevado a n dividido por k elevado a p, e aqui k elevado a n menor do que a n sobre a p, Por que eu estou botando assim? Porque eu quero botar outro fator ali para ficar mais bonitinho. Então, vou multiplicar tudo isso, cada um desses termos aqui, por a elevado a p. Então vai ficar a elevado a p aqui. A elevado a p. A índice p, desculpe. A índice p. Ok? Veja bem. Aqui k elevado a n menos p é k elevado a n dividido por k elevado a p. E agora é a mesma coisa para o m. M elevado a n dividido por m elevado a p. Agora eu multiplico tudo aqui por a elevado a p, eliminando esse denominador, fica com isso aqui. Ok? Isso vale para todo n maior do que p. N maior do que ou igual a p implica o que vem depois. Né? O P está fixo. Existe um P tal que isso aqui. Isso vale para todo N maior do que ou igual a P. Então agora eu extraio a raiz enésima de tudo isso. Então fica K vezes raiz enésima de AP sobre K elevado a P menor do que raiz enésima de A elevado de AN menor do que ou igual a M vezes a enésima raiz de AP sobre MP. Muito bem. Agora, mantenho o P como estava. Eu vou fazer o N tender para o infinito. Quando o N tende para o infinito, isso aqui tende a um limite, que não depende de N. O que vem dentro do... É uma constante. Nós já vimos que raiz enésima de um número C qualquer, seja ele maior ou menor do que 1, desde que ele seja positivo, a raiz enésima de C, quando N tende para o infinito, tem limite 1. Então isso aqui tende para o limite 1, isso aqui também tende para o limite 1, então K é menor do que ou igual ao limite, quando N tende para o infinito, e raiz N de AN, que é menor do que ou igual a M. Mas isso aqui é maior do que L menos epsilon. Isso aqui é menor do que L mais epsilon.
Entendeu? Eu só queria aquele K e aquele M, foi só para me livrar do menor ou igual, porque eu quero que no limite continue sendo maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon. Então, qual é a conclusão? Dado epsilon, existe um N, tal que para todo, como esse limite aqui é maior do que o número que é maior do que L menos epsilon, então para todo epsilon maior do que zero vai existir um N, tal que N0, tal que para N maior do que N0, essa expressão aqui é maior do que L menos epsilon. Então o limite é L. Então o limite pro critério de Cauchy é o mesmo limite do critério de D'Alembert. E o critério de D'Alembert, em princípio, é mais fácil porque simplifica as coisas. Bom, devemos... Tá bom, acabou o capítulo. Então, na próxima aula, nós passamos a considerar as coisas mais de características de continuidade, enquanto que essa parte preliminar que nós vimos agora é a preparação discreta, digamos assim. Bom, vocês hoje vão começar a ter as suas sessões de monitoria, né? Feliz aqueles que falam espanhol.